Ainda sobre devoções, hoje, devoção a São José. Eu estou aqui com a imagem de São José dormindo. A devoção do nosso querido Papa Francisco, que há pouco tempo atrás revelou que nas suas dificuldades, nos seus problemas, ele escrevia num papelzinho e colocava debaixo da imagem de São José, para que assim quando São José estivesse dormindo, né, rezasse por esses problemas e assim resolvesse os problemas deles. Essa é a devoção, então, do Papa Francisco. E é do coração dele que surge, segundo ele próprio, após várias meditações durante esse tempo de pandemia, a necessidade de exaltar a figura desse nosso patrono, do São José, né? Então, no dia 8 de dezembro de 2020, a 8 de dezembro de 2021, nós estamos vivenciando o ano de São José, um ano dedicado a São José. E o Papa Francisco, então, lança essa carta apostólica, Patris Corde, o coração do Pai, onde ele elenca para nós algumas virtudes vindas de suas meditações, virtudes de São José, do Pai São José. Então nós vamos dar uma olhadinha nessas virtudes para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre São José. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês sobre o ano dedicado a São José. Nós somos convidados a receber, então, indulgências plenárias especiais devido a esse ano dedicado a São José. É bom a gente lembrar que para a gente receber indulgência, nós temos, qualquer uma delas, nós temos que estar acompanhado daquelas 3 condições para qualquer indulgência, né, para lucrar essas indulgências plenárias, né, que são confissão, comunhão e a oração pelas intenções do Papa, né? Então, confissão, comunhão e a oração pela intenção do Papa Francisco, né? Mas, nessa carta, após essa carta, nós sabemos que a penitenciária apostólica, ela determinou então que existe 15 formas durante esse ano de a gente receber indulgências dentro desse ano de São José. Uma delas é participar de um retiro espiritual de pelo menos um dia que tenha pelo menos uma meditação sobre São José. A segunda, pedir a oração e a intercessão de São José para os desempregados. A terceira, rezar a ladainha de São José. A quarta, fazer trabalhos e atividades diárias pedindo a proteção de São José operário. A quinta é seguir o exemplo de São José e realizar uma obra de misericórdia corporal. A sexta é realizar uma obra espiritual de misericórdia. A sétima é rezar o terço em família. A oitava, casais de namorados que rezarem o terço juntos também recebem indulgências. A nona, meditar pelo menos 30 minutos a oração do Pai Nosso. A décima, fazer uma oração aprovada por São José no domingo de São José, que é o primeiro domingo após o Natal. Celebrar a festa de São José no dia 19 de março. Fazer uma oração aprovada a São José em todo dia 19 de cada mês durante esse ano. A 13ª, honrar a São José realizando a ele um ato de piedade. A 14ª, rezar a São José na festa da Sagrada Família, que é sempre 27 de dezembro, ou domingo entre o Natal e o Ano Novo, né? E a 15ª, participar da celebração da festa de São José Operário no dia 1º de maio. Então nós temos aí várias opções para que a gente possa, então, bem celebrar e receber, lucrar, né, essas indulgências plenárias especiais desse ano de São José. Mas a carta, ela nos elenca, então, alguns pontos bastante interessantes para a gente olhar para São José. Para podermos pensar um pouquinho nesse homem, São José, nós devemos olhar que nós sabemos que ele era um homem humilde, carpinteiro, ele tinha uma profissão,
ele teve a coragem de assumir a paternidade de Jesus. E dentro da igreja, depois de Maria, a mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como São José. Se nós lembrarmos do outro vídeo lá sobre as devoções, nós temos em primeiro o culto a Deus de adoração, o culto de hiperdulia a Nossa Senhora, que ele ocupa o segundo lugar, e o terceiro a São José como patrono da igreja. Então, depois de Nossa Senhora, ninguém ocupa um espaço tão importante dentro da igreja, nenhum outro santo. Então, dessa importância. Outro ponto fundamental, e tem a ver com a relação desta imagem de São José dormindo, é que no Evangelho nos narra 4 revelações a José e todas elas em sonhos, Então são 4 revelações a São José em sonhos. A primeira delas, quando o anjo pede a José que não tenha medo de aceitar Maria como sua esposa, Ele estava prestes a abandonar Nossa Senhora e o anjo veio e disse para ele que não, que era para aceitar. O segundo sonho, quando o menino Jesus nasce e ele é alertado para que deixe Belém e fuja com Maria e o menino para Egito, para que evitasse da fúria de Herodes, que queria matar os meninos. O terceiro sonho, quando ele ainda estava no Egito, que ele poderia voltar para sua cidade quando Herodes já tinha morrido, e quando ele estava, o quarto sonho, quando ele estava retornando a Nazaré, a sua cidade, ele ficou sabendo que o filho de Herodes, Arquelau, ele era o novo sucessor ali do reinado. Então, ele foi avisado novamente para tomar outro caminho para ir para a Galiléia. Então, as 4 grandes revelações a esse homem veio então em sonhos, e essa é o porquê dessa devoção aqui de São José dormindo, que enquanto ele dormia, ele rezava e recebia então essas mensagens dos anjos, e aí ele tomavam a sua atitude, e, digamos de passagem, atitudes que salvaram o menino Jesus. Papa Francisco, nesta carta que ele escreve para nós no dia 8 de dezembro de 2020, ele elenca 7 virtudes de São José, 7 virtudes do pai São José. A primeira virtude apresentada nesta carta é que São José, um pai amado. A grandeza de São José em amar a Maria, em cuidar de Maria, em cuidar do menino, levou ele a ser muito amado pelo povo cristão durante esse tempo, Muitos santos se apegaram e amaram ele com fiel devoção. Então, ele reconhecido pela igreja como um pai amado. A segunda virtude, como um pai na ternura. Com certeza, José deve ter ouvido muito nas sinagogas falar de Deus, um Deus de ternura. E José conseguiu reproduzir tudo isso com a ternura que Jesus e Maria puderam sentir dele. A terceira virtude de um pai na obediência. Aqui se remete um pouquinho aos sonhos de São José, quando os anjos revelavam para ele o que ele tinha que fazer e ele obedecia. Então ele obedece aos desígnios de Deus, mostra um pai na obediência. A quarta virtude, um pai no acolhimento, aquele que acolheu Maria como sua esposa, acolheu Jesus como o seu próprio filho, O quinto, um pai com coragem criativa. Aqui se remetem a José também quando ele recebe o anúncio do anjo para que ele, por exemplo, a fuga para o Egito, a coragem que ele teve de pegar um recém-nascido, pegar sua esposa e fazer uma viagem e conseguir se desvencilhar daquela situação para salvar o menino, com coragem e criatividade. O sexto, a sexta virtude de um pai trabalhador. Sabemos que José
tinha o ofício de carpinteiro, mas sabemos que qualquer família tem todas as dificuldades de um pai de família que trabalha, que põe o sustento dentro de casa, que tem que ponhar tudo dentro de casa para que a casa possa funcionar, né? Então, a virtude de um pai trabalhador que dá o sustento para a sua família. E a sétima virtude, de um pai na sombra. Aqui a figura da sombra é bastante interessante, porque José é colocado aqui como a sombra de Deus Pai em Jesus. A sombra de Deus sobre Jesus, que o guarda, que o protege, que o acolhe e que segue seus passos como uma sombra mesmo, que nunca afasta de Jesus. Então José, um pai na sombra. Deus se revela na sombra de José para cuidar do menino Jesus. Já lá na conclusão desta carta apostólica, o Papa Francisco, ele nos faz alguns pedidos ao final desta carta, que essa carta apostólica, ela é para aumentar o amor e a devoção por este grande santo da Igreja Católica, para que, conhecendo mais durante esse ano, para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento a São José durante esse ano, possa amar e imitar as suas virtudes. Mas ele lembra que o efeito e a missão específica dos santos não é apenas nos conceder graças e milagres, mas sim interceder a Deus por nós. Então, durante esse ano, o convite é para que vivenciamos bem esse ano, aprofundando o nosso conhecimento São José e pedindo a sua intercessão diante de Deus para cada um de nós e para as situações das nossas comunidades e famílias. No nosso manual devocionário, nós temos duas orações importantes a São José. A primeira delas é na página 78, a oração que ela lá ainda é colocada assim, que é importante rezá-la após o rosário. E ela enaltece todas essas virtudes com que eu acabei de falar aqui e que estão na carta, né? Então ele inicia aqui: a vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, né, cheio de confiança, solicito também a sua ajuda. Então é a oração na página 78. Dê uma olhadinha. Essa oração nós podemos rezar todo o dia 19 de cada mês durante esse ano, e somos também agraciados com indulgência parcial só por esta oração. E depois nós temos na página 168 a ladainha de São José também. Então, meus irmãos, eu convido a vocês que durante esse ano nós possamos juntos aprofundarmos mais sobre esta grande devoção ao patrono da nossa igreja, que nesse ano se comemora então os 150 anos que ele foi declarado o patrono da nossa igreja. Que assim possamos pedir a sua intercessão por todos nós. Compartilhe este vídeo. Durante esse ano vamos ter mais momentos devocionais e aprofundamentos sobre a vida deste santo, desse nosso patrono da igreja. Compartilhe o vídeo, continue conosco para falarmos ainda mais sobre vocações aqui, porque somos mais que amigos marianos. Salve Maria!